E aí, beleza? Tranquilão? Tá gravando. Vai me dando a sensação de que tá meio caindo, sei lá. Miuro. Bom dia. Sexta-feira um pouquinho nebulosa. Diz que abre, a temperatura sobe. Então vamos nessa. Ainda um pouquinho geladinho, como é mais do que normal nessa época do ano, na posição em que estamos. Em relação ao nosso astro-rei, o centro deste sistema. Bom dia, meus amores. Amo vocês, até mais tarde, vocês sabem. Sexta-feira, dia 26. Dia 26 de julho de 2019. Estamos caminhando para o meio do inverno e, consequentemente, o ápice do... Ih, cara, caiu. Tava esquisito. Tem que parar ali no posto para arrumar. O ápice do declínio da temperatura, que depois começa a subir gradativamente em direção ao ápice do verão, que acontece por volta de janeiro, né? Deixa eu parar aqui e arrumar de novo o meu... a maquininha aqui, filmadora. Caiu pra dentro, né? Beleza, vamos ver se não cai de novo. Vamos nessa. Sexta-feira, 26 de julho de 2019. Temperatura um pouquinho geladinha ainda, mas em direção a 26, 27 graus hoje. E sexta-feira, né? O mais importante. Ontem eu não filmei. Ontem foi dia de manutenção no carro. Eu precisava aproveitar esta última semana, porque acho que terça-feira o Cauê já volta para a escola. E aí já precisará do carro com mais urgência aí. Então eu ontem fui de manhã para o Sidney e já fui preocupado, pensando em como seria a minha ida, porque quando eu trabalhava na Santa Cruz, na saúde, né? Ele me deixava na estação de trem de Pirituba, e eu ia com o trem até a Barra Funda, da Barra Funda até a Sé, e da Sé até Santa Cruz. Duas baldeações, né? Eram duas baldeações relativamente leves. Mas aí agora eu trabalho na Berrini. Então, o que a linha de trem ali disponível é aquela linha Osasco-Santo Amaro, né? E aí, se ele me deixasse na estação, eu teria que ir até Barra Funda, depois voltar para Osasco e depois pegar outra linha. Seria mais chato, mais cansativo.
duas baldeações, mas duas baldeações em trem e um pouco mais, olha só, perigo, muita pedrinha. Isso é para escorregar a moto, é fácil. Tem que ficar muito esperto com isso. Tô com a sensação de que a máquina vai cair de novo. E aí eu já tava pensando de simplesmente me deixar ali nas proximidades para eu pegar um ônibus, um dos ônibus da região que vão pro centro. Se é na estação Domingos de Moraes, que é ali na região da Lapa. E aí só pegar algumas estações para Presidente Altino. Ó, caiu de novo a máquina, mas que saco! Tá enchendo o saco hoje. Bosta! Vocês param. O que aconteceu, mano? Cacete. De vez em quando eu não acerto. Coisa chata da porra. Muito chato isso, hein? Muito chato. E é um ônibus bem mais cheio e tudo. É um caminho relativamente longo. Não é longo, porque são uns 5, 6 quilômetros, mas é um caminho de muito trânsito e tudo. E aí chego lá, passei na padaria para comprar um pãozinho. A gente toma um café sempre para bater um papo rápido. Chego lá, ajudo ele a abrir a oficina. Uma motocona lá, uma XLona velhinha que ele tem, uma 350, é um monstrão, uma motona bastante robusta. Eu falei, tava em casa lá, fazia alguns meses que eu não ligava e tal. Trouxe pra cá pra ver e tal, tá falhando. O que foi? Não, deve ser gasolina velha, né? Que tá parada no tanque, tá parada no carburador, né? Ele falou, então, aí chegou a morrer, trazendo pra cá, mas aí pus um pouquinho de gasolina, dei uma mexida no tanque e chegou funcionando. Aí tomamos nosso café, eu falei, olha, mano, isso aqui tá me... seria um belo de um quebra-galho, hein? Enfim, tomamos nosso cafezinho, batemos nosso papo. Os meninos chegaram, o Juca e o sobrinho dele, o Davi. E aí fomos... Ele foi lá, ligou a moto, a moto funcionou, normalzinho, tá? Pôr uma gasolina, é bom pôr uma gasolina... Pôr uma gasolina melhor, né? Aditivada e tal, pra limpeza. Mas acho que chega, hein? Pegou o documento, me deu. Pus o capacete, tentar não custa tudo de um quebra-galho, né? Eu sei que, mano, na boa, na ótima, o motinho pegou, fui pro posto, coloquei 20 pontos de aditivada nela. Eu gastaria 16 de condução. Gastei 20 na moto, que me dá um conforto muitíssimo maior. E fui pro trabalho de moto. O único contratempo foi que no horário que eu cheguei, 9 e pouquinho, não tem nenhum estacionamento de moto disponível e fácil pertinho ali do trabalho, né? Tem um na frente do trabalho, tem outro na ruazinha também que sai da frente do trabalho, mas os dois estavam lotados. Eu tive que pôr um quarteirão um pouquinho longe, mas sem problemas, um conforto absurdo em relação ao que eu teria que fazer. E uma motona, uma outra concepção, né? Particularmente eu não gosto de motos cross, né? Motos off-road, motos de trilha, né? Mas é uma motona de respeito, uma 350, né, cara? Motona que quando você precisa dar uma puxada, uma reduzida para pegar uma velocidade e sair, ninguém nem olha pra você. Essas motinhas pequenas ficam tudo pra longe.
E, nossa, foi ótimo, foi perfeito. Inclusive ele emprestou o capacete, que é um capacete que eu dei pra ele de presente. E, e o capacete tem até aberturinha pra maquininha filmadora. Eu poderia até ter trazido, se eu soubesse, né? Eu traria a máquina. Por que tá com o pisca-alerta ligado, bro? Qual o seu problema, hein? Ah, tá. É o alarme. É o alarme. Barulhinho irritante, né? E, nossa, me quebrou um galhão. E aí à noite eu tinha combinado de bater um papo com o Josué Pardal, meu queridíssimo amigo, irmão. E batemos um papo, eu tava sentindo ele bem triste e tudo, ainda pela morte do papaizinho dele. Ele contou um pouco mais, tudo, agora um pouco mais recuperado, a cabeça melhor, né? Contou um pouco mais como é que foi, como é que andam as coisas e tudo, a cabeça deles e tal. E foi muito bom, foi muito bom. Peguei ele perto das 6 e perto das 9 eu deixei ele em casa. E foi uma agradabilíssima companhia pra gente tomar uma cervejinha. E ontem de dia ainda aconteceu uma outra surpresa, que essa eu quero ver se concretiza. Roberto, meu querido amigo Roberto, me ligou e prometeu, terça que vem nós vamos no Chuí bater um papo, tomar uma cervejinha, conversar. Fiquei bastante contente. Vamos ver se concretiza, porque com o Roberto é bem mais difícil, né? Mas é também uma outra pessoa de altíssima estirpe. E eu tô me comprometendo aqui a fazer um tour. Eu publiquei no Facebook uma foto minha com o Pardal. Coloquei que ele é um amigo irmão, né? Aqueles amigos que a gente escolhe para ser irmão. E que ele é um desses raros, né? E aí quero ver se eu com o Roberto faço também, com o Marco Vitor, tento marcar um almoço com ele semana que vem, alguma coisa assim. E a gente bate um papo. Só uma continuação de um assunto que eu já falei, já usei, já comentei aqui, que é sobre consequências do que iam fazer aí. Sobre esses vazamentos de informações dos celulares, dos telegrams aí da galera, né? E isso já faz um mês e pouco aí que começou a acontecer, começou a desestabilizar muita gente. O ministro teve que responder questões no Senado e na Câmara dos Deputados e tal, enfim. E... Nossa mãe, gente, é 60 por hora, não é 40 por hora. E... Enfim, cada dia ficando mais difícil de explicar cada detalhe, cada conversa, que é facilmente comprovável, porque envolve algumas outras pessoas que não tem muito a ver com isso e que o que confirma, porque essas pessoas teriam a maior tranquilidade em dizer não tem nada a ver, isso é mentira. Então os primeiros, nossa, quanta polícia, cara, os primeiros a começarem as primeiras justificativas foram, não tem nada demais no que está vazando. Essa é o primeiro argumento, né? E claro, quem está com o holofote maior, o mais vaidoso, o maior de todos, que é o Sérgio Moro. E depois não, isso é fruto de invasão de hackers que conseguiram informações de forma criminosa. E aí a minha pergunta, não era mentira? Não era... Primeiro, não tinha nada demais. Quer dizer, contradição em cima da própria contradição o tempo todo. Principalmente nos primeiros momentos. E aí, primeiro não tem nada demais. Segundo não é verdade, isso aí
é invenção, é montagem, é produto não confiável e assim por diante. Tanto que nesse ínterim, nos primeiros dias, apareceu um perfil falso de Twitter, de Instagram, de YouTube, que colocou uma bomba, descoberta a verdade sobre os vazamentos, porque os russos contra nós envolveram o Putin, que está muito interessado no Sérgio Moro. Dos russos, porque é fácil, né? Coloca nos comunistas. E a Rússia não tem muito de comunismo, tem muito de ditadura mesmo, né? Uma ditadura disfarçada, né? Aquela... Oi? Você tá vindo pra cá? Colocou até recibo. Colocou até recibo de do pagamento do governo russo pro hacker russo e para não sei o que. E aí, rapidinho, né, em coisa de menos de um dia, descobriram que era tão falso, tão forjado o negócio, que tinha coisas escritas erradas. A pessoa não teve tempo de dar uma revisada no texto e tinha escrita em inglês errado, em russo errado, e estava tudo errado. Enfim, e aí calou-se, né? Aí não tinha, não tem mais nada e tal. Enfim, não sabemos, ou seja, não fui eu que fiz. Porque isso são aquelas tropas, né? Que se levantam para defender os seus ídolozinhos de papel, né? Precisa jogar a moto em mim, ó? Não tem nem moto direito, cara. Se eu acelerar, eu passo em cima de você. Gente que não dá a devida distância para fazer as coisas, né? E, enfim. E aí, primeiro não tinha nada demais, segundo era falso, terceiro era hacker. E tinha 3, 4 versões da mesma coisa, né? E aí, eu sei que em um mês conseguiram, essa semana, encontrar os hackers que fizeram uma mega operação e hackearam tudo. Hackearam até do Bolsonaro, hackearam até do Paulo Guedes, da Joyce Hasselman, que é líder do governo. Ela é uma idiota, uma jornalista medíocre, que se colocou numa posição importante e teve expressiva votação, porque faz campanha há 3, 4 anos ou mais, usando da sua posição de jornalista. Mas enfim, eu acho que não tem... Vai lá e faz, tá tudo certo, tá? E de repente prenderam as pessoas. Aí de repente, qual que é? Eu falei isso esses dias, esses últimos dias. Falei, vão começar a chegar as fakes. Que pegaram os caras que eram os trambiqueirinhos. Eram os trambiqueirinhos cibernéticos. Sim, eles roubavam dados, mas era de forma chula. A própria polícia disse isso, que o modus operandi deles era simples, era bobo, não tinha muita coisa assim a ver. Ou seja, dificilmente eles teriam pego informações do Telegram, né, que não era nem o aplicativo que eles usavam ali, que estão vazando as informações, vídeos e áudios, é o Telegram, tá? Telegram, a gente ficou sabendo dele uma época que aconteceu
um apagão, teve um mandado judicial, alguma coisa, um juiz mandou tirar do ar o WhatsApp, penalizou porque o WhatsApp não queria passar informações, né? E aí ficaram sabendo que existia um tal de Telegram que era pouco usado e tal, então era meio supostamente seguro, ou supostamente menos usado e talvez menos conhecido, enfim. E o próprio Moro já tinha falado antes que ele deletou o perfil dele, ele fechou o perfil dele em 2017. E todo mundo fala, o Intercept diz, não pode falar, não vai falar e não adianta, não vai informar a fonte dele, porque isso é garantido por lei, tá? Mas disse que não é nada produto de invasão de hacker. Isso é fogo amigo, como costumam dizer, que é alguém de perto que não concordou, viu e teve acesso, enfim, mas que está sendo preservado e que não tem nada a ver com hacker. Quem sempre falou de hacker foi o próprio governo, foi o próprio Moro, foram os próprios envolvidos. Quem sempre falou de hacker, tá? E estão querendo jogar confetinho para. Nossa, olha só, parabéns à Polícia Federal, prendeu os perigosos hackers. Os caras com. Já começando a dizer, ah não, a ideia deles era vender pro PT, mas o PT não quis. Ô, mano, já começou com isso. Só que um dos envolvidos era afiliado do Democratas, cara. Base de governo. Aí começa a ficar chato, né? Porque como você justifica certas coisinhas desse tipo? É justamente por isso. Ele não era nada a ver com PT, com rubo de nada para desestabilizar governo. Era só um trambiqueiro. O cara tinha carteiras falsas, tinha um monte de coisa, estudante de medicina da USP falso. E Araraquara, né, cara? De repente, não era mais na Rússia, era em Araraquara. Nada contra Araraquara, uma grande cidade. Mas. Ô, mano, tá começando a ficar um pouco ridículo, né? Enfim, e aí o pavão sumiu, né? O tal do pavão, o perfil falso que foi criado para fingir que defende, que é isento e que mostrou a farsa do PT, da esquerda e do PSOL, né? Enfim, e saiu primeiro essa de que eles tentaram vender para o PT e depois outra é, que tinha algum envolvimento com o Glenn e tal, e eu comecei a pensar, começaram a montar os argumentos. Eles são uns babacas, uns vigaristas cibernéticos. A polícia vai fazer, como muito bem disse ontem os galãs feios, a polícia vai fazer um acordinho com eles e falar, mano, fala que sim pra isso, pra isso, pra isso, e a gente vai resolvendo o seu caso. E estamos começando, vamos ver o que mais vai sair por aí. Beijo do gordo, até mais.